Olá pessoal, tudo bem? Letícia França aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Polêmico Verdade. Algumas pessoas que acabaram de acessar já viram alguns vídeos meus. É um canal muito pequenininho ainda, muito filhotinho. Nasceu esse ano de 2024, tá crescendo devagarzinho, mas quem já está aqui comigo já observou, já percebeu que esse canal, o objetivo é realmente falar do amor de Deus, do evangelho, da paz. E eu queria dar um depoimento e trazer um texto bíblico aqui, uma coisa bem rápida, bem sucinta, né? Vou tentar para falar para vocês de uma coisa que aconteceu agora no final do ano. A gente está esperando o Réveillon, é um ano que as pessoas começam a prometer muitas coisas, vou deixar de fazer isso ou aquilo, vou começar a estudar mais, vou estudar para concurso, o que mais? Vou ser uma pessoa melhor, e a gente faz algumas promessas, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas eu decidi não fazer promessas mais, já tem uns anos, e decidi a única coisa é ouvir um pouquinho das promessas de Deus para a minha vida. O que eu queria falar é de um acontecimento desse ano, pouquinhos dias atrás, acho que 2 semanas atrás. Eu sou professora e eu sou daquelas professoras chatinhas que não deixam um aluno falar palavrão em sala de aula. Afinal de contas, eu estou falando de crianças, né? Fundamental 2, adolescentes, pré-adolescentes. E no finalzinho, que a gente já não tinha mais aula, estava fechando notas, a turminha indo, né? Aí uma aluna minha, quando eu chamei a atenção de uma aluna, ela falou assim: professora, a senhora é de igreja? Aí eu olhei para ela e falei assim: eu frequento igreja, tá, pessoal? Mas eu, de verdade, olhei para ela e falei: eu sou cristã. Por quê, né, que eu respondi isso para ela? Porque o ser de igreja soa para mim ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que, se não seguir os dogmas da igreja, se não fizer tudo aquilo que a igreja mandar, eu vou para o inferno. Então eu tenho um monte de ritual e um monte de compromissos que, se eu não assumir, eu vou para o inferno. E isso para mim não é legal. Isso para mim não é bacana. Aí eu lembrei de um texto, conversei muito com ela, falamos muito sobre esse assunto, mas eu quero trazer para a realidade aqui do canal. E eu lembrei de um texto que está lá no livro de Romanos, no Novo Testamento, claro, da Bíblia, que é lá em Romanos, capítulo 3, e do versículo 23, eu podia falar antes, mas eu vou começar do 23, e aí a gente vai até o 31. Só que eu vou fazer comentários, ao invés de eu simplesmente ler, como algumas postagens eu faço, que é a leitura da Bíblia, eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Em relação ao que está escrito, tá? Então vamos lá. Começa no capítulo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem e precisam e necessitam da glória de Deus. E aí você caiu de paraquedas aqui e tá falando assim: eu pequei, sempre fui bom aluno, sempre fui bom filho, sempre fui uma pessoa bacana. E por quê que eu careço da glória de Deus? Por quê? Né? Assim, por que eu pequei? Aí, eu peguei na geladeira umas frutas minhas que sobraram do Natal, para vocês terem uma ideia. Eu tenho várias frutas aqui, tá? Uma cestinha com algumas frutinhas aí que sobraram do Natal. E eu quero falar da manga. Pode ser qualquer uma dessas frutas, tá? Eu quero que vocês observem uma coisa. Aqui eu tenho uma manga que parece saudável. E eu tenho uma manga
que parece que se eu não comer logo essa manga, o que vocês acham que vai acontecer? Vai apodrecer, né? Agora pensa, essa manga aqui, que já tá dando uns sinaizinhos que ela quer apodrecer, mas tá boa para comer ainda, hein, gente? Acabando o vídeo, acho que eu vou comer. Essa manguinha aqui, digamos que eu espero que ela apodreça, abro a manga, eu pego a semente da manga e falo, vou plantar. Vou lá, num solo fértil, num jardim bonito, e eu planto a manga podre. Aí o que vai acontecer? Ela pode simplesmente nem fertilizar, né? Nem, como que fala, a semente dela, né? Ela pode nem germinar, mas ela pode germinar. Pode chegar até o ponto da árvore crescer e dar frutos. Quem é bom nisso, né? Quem é aí do agro, tal, pode me ajudar mais do que eu, que sou professora e contadora. Só. Não sei muito né, só daquilo que eu li e ouvi, ou já passou por mim, mas não sei muito não. Mas quem é do agro pode confirmar. Se você vai plantar uma semente podre, digamos que a semente da manga esteja podre, não estou falando só a fruta, estou falando da semente. Digamos que ela germine, como que você acha que vai ser essa árvore? Provavelmente essa árvore, tá? Eu falo provavelmente porque eu não sou da área, mas essa árvore, provavelmente, ela vai gerar frutos podres. E aí você fala assim, o que tem a ver o meu pecado com a árvore? Primeiro, a gente está falando de lei da semeadura. Segundo, para você que nem acredita em Deus, você não acredita. Pensa só um pouquinho. Vamos pensar? Se você tem um problema que o médico chega e fala assim, então, essa doença sua é genética. O que ele está querendo dizer? Que a tua raiz veio com alguma coisinha podre que dá esse problema genético. Essa doença aí é de família. Então, o que significa? Significa que germinou de alguma forma, né? E teve problemas. O pecado, gente, é exatamente isso. Então, quando aqui a carta aos Romanos foi Paulo que escreveu, tá? O apóstolo Paulo, que teve uma experiência com Deus, mesmo com Jesus, tá? Mesmo tendo perseguido a igreja e aos cristãos, né? Especificamente. E ele diz que todos pecaram e eles estão, fora. Olha aqui a minha cesta. Eu tô com medo que ela apodreça as outras frutas. Então, eu vou tirar da minha cesta de frutas saudáveis. Elas estão fora da glória de Deus. Olha aqui, eu tenho que colocar o óculos, gente. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Elas precisam, elas não têm e elas precisam da glória de Deus. Diferente dessa manguinha aqui, que se eu não comer logo ela vai apodrecer, pode existir uma intervenção de Deus através do nome de Jesus ou do sangue de Jesus, dessa manguinha podre, vou me chamar de manga agora, dessa pessoa que podre, conseguir conquistar, ganhar, vamos usar esse termo que eu acho melhor, ganhar a glória de Deus. E sabe como? Através do sangue de Jesus. Através de eu receber a mensagem da cruz, tá? Você vai entender um pouquinho mais quando a gente continuar lendo. Vamos lá. Aí lá no versículo 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente, de graça. Por isso, lembra da minha aluninha que ela falou assim, a senhora é de igreja? E eu falei
de tudo que uma pessoa de igreja tem que fazer, um religioso, vamos usar o termo, né? Um religioso tem que fazer? Então, aqui está dizendo que a gente consegue gratuitamente, ou seja, eu não preciso pagar promessa. E vocês já vão entender por quê. Alguns já sabem, né? E outros sabem porque ouviu falar, mas não entendi muito bem. A gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, assim, é de graça. É de graça. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa, um caminhão dando um monte de chocolate, ele vai te dar, porque ele tá falando, né? Chocolate de graça, chocolate de graça. O que você tem que fazer? Você tem que ir até o caminhão e falar, moço, pode dar um chocolate para mim? Ele, claro, é de graça, né? O que você teve que fazer? Ir até o moço do caminhão e pedir o chocolate que ele falou que é de graça. Entendeu a relação? Então, aí tá dizendo assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção que há em Cristo Jesus? Que é isso aqui? Então, redenção, gente, a gente está falando de uma situação mais ou menos assim. Alguém foi lá, vamos falar lá do passado, lá em 2000 e parampampam, ou até mais, o que era a redenção? Tá? Pessoas mais estudiosas vão falar melhor que eu, mas eu vou fazer numa linguagem que você mais ou menos vai entender, tá? Pensa que eu cometi alguma coisa errada, um ilícito, roubei alguém e fui presa. E teve uma pessoa que ela fala assim, eu vou redimir essa pessoa, eu vou pagar para essa pessoa, para ela sair. Ela foi o meu redentor. Isso acontecia. Tem gente que pode até explicar melhor, tá? Eu até sabia mais, mas sabe como que é, né? Às vezes eu esqueço uns detalhezinhos. E é mais ou menos para vocês entenderem, eu não estou muito fora do assunto. É mais ou menos isso. Então ele tem um redentor, alguém que foi lá e pagou um preço por você. O teu redentor. Jesus fez isso. Ele pagou um preço para ser o seu redentor. É isso que a Bíblia está dizendo. E o nome dele é Jesus. Ele é o Cristo, o teu redentor, o teu salvador, tá? Então, gente, não é uma coisa bonitinha daquele Jesus, né, que morreu na cruz de uma forma bonitinha. Bonitinha nada. Ele sofreu, ele pagou um preço caríssimo, altíssimo, para que você, de graça, se pedir, tenha salvação, para que você possa ter a glória de Deus. Olha que coisa interessante. Então, vamos continuar aqui. Né, no versículo 24, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, proposta de Deus, hein, gente? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Boa essa palavra, hein? Bíblia é difícil de ler? Tá muito longe das palavras do brasileiro da atualidade, mas a gente chega lá, gente. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores, os pecados anteriormente cometidos. O que está dizendo aqui? Que Deus chegou e falou assim, Jesus, Yeshua, né, no hebraico, Yeshua. Então, filho, é o seguinte, eu quero te fazer uma proposta. Eu vou te dar um nome acima de todo nome, abaixo de mim, ou o mesmo que o meu. Todos os reinos te servirão. Você vai ter um tempo. Isso é uma outra história. Vamos ter um casamento aí. A gente pode falar disso numa outra oportunidade, tá bom? Então, eu amo tanto esse povo que eu criei. Você sabe, lá em Gênesis 5, que eu já falei que eu queria destruir esse povo.
Eu queria acabar com tudo. Mas eu amo esse povo. Eu amo esse povo. Eles, quando eu criei os caras, a nossa imagem e semelhança. Só que eles tinham a minha glória. A gente conversava sempre, lembra? Só que esse povo deixou apodrecer uma fruta. Deixou apodrecer. Perderam a minha glória. Sabe o que acontece agora? Eu quero resgatar. Eu quero que eles fiquem assim, ó. Que eles não fiquem mais podres. Mas você sabe como são as minhas leis aqui. Fui eu que criei. E para que esse povo que eu tanto amo, que foi uma criação, assim, o grande finale da minha criação, e que eu andava com eles, para que eles, sabe, tenham a minha glória novamente, para que eles participem de tudo que é de bom. Eu preciso de um sacrifício. Meu filho, você participou de tudo no começo. Você sabe do que eu estou falando. Eu quero te fazer uma proposta. Eu quero te convidar. Só o sangue derramado vai resgatá-los. Vai resgatar todo aquele que disser: eu quero a glória. Só o sangue. Filho, você viu Abraão? Abraão entregou Isaac. Se eu matasse o Isaac, ele ainda ia me adorar, porque ele entendeu que precisava ser derramado sangue, mas não era de Isaac que tinha que ser derramado sangue. Para quem não sabe dessa história, eu posso trazer depois, tá, gente? A história de Abraão e o seu filho Isaac. Filho, precisa ser você, meu único filho. Filho, você aceita? Por amor a esse povo. Nossa, que me rejeita, que fala mal de mim, que me espizinha o tempo inteiro, que debocha, que usa o seu corpo de forma errada, que se vinga. Você aceita, filho? Filhinho, derrama teu sangue. E se você aceitar essa proposta, o seu nome será exaltado sobre todo nome. E você vai sentar do meu lado, vai reinar comigo, do lado do meu trono. E ele disse: Pai, aceito. Aceito a proposta. Você acha que disse: claro, pai, manda ver. Que? Manda 2, 3, quanto sangue eu vou derramar? O quê? Olha aí esse povo, muito fracote, né? Um pregão na mão assim? Vou ficar pregado? Facinho, né? Quando tiver assim, ó, sangrando tudo aqui, ó, né? E jogarem vinagre em mim, bico. O que o senhor quer? Eu faço. Você acha que foi esse tipo de conversa que Jesus teve com Deus? Que Deus teve com Jesus Cristo? Deve ter sido muito difícil. Mas Jesus disse: aceito. E aí? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e foi emprestado o útero de Maria. E depois ele cumpriu o ministério, depois ele padeceu. E aí vem a palavrinha mágica que está aqui, ó.
no seu sangue como propiciação. A propiciação nada mais é que o sacrifício de morte. Sabe, antigamente, o que se acontecia? Pegava um cordeiro, até um dia desses aí eu falei disso, né? Do bode expiatório, só foi para vocês entenderem, né? Que era o cordeiro, que não podia ter nenhum defeitinho. E ele era sacrificado para perdão dos pecados. E Jesus, ele foi o cordeiro sacrificado. Anualmente, o sumo sacerdote dos judeus, eles faziam isso. Eles não fazem mais, porque eles não têm o templo. E acontece que Jesus aceitou a proposta de Deus e falou: tá bom, Senhor, tá bom, meu Pai. Eu vou ser o cordeiro e eu vou morrer por causa desse povo que nós tanto amamos. Eu e o Pai somos um. E aí, essa é a propiciação, tá? Mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe o que está dizendo aqui? Pois é. Aqueles pecados que você cometeu. Eu não tenho, pecado? Imagina. Sabe? Nunca matei, nunca roubei, nunca. Vamos lá, gente. Nunca xinguei ninguém. Mas no seu coração, você já pensou alguma coisa ruim de alguém? No seu coração, você já pensou antes ele do que eu? Essa é a podridão do seu coração. Essa é aquela raiz podre que foi crescendo em você. Mas você sabe as coisas erradas que você fez. Eu sei as coisas erradas que eu fiz. E eu sei algumas coisas erradas que eu faço. Se não todo dia, quase todo dia, sabe? Que, por causa dessa propiciação, aqui ó, Deus deixa impune os pecados anteriormente cometidos. Tá? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, lembra quando eu falei lá atrás, logo no comecinho, que eu falei do resgatador, o termo que eu usei do redentor? Pois é, gente, voltou aqui, o justificador é o redentor. Vocês já ouviram falar crentes falando que são justos, crentes evangélicos, né, o que você quiser aí, né, denominar, falando que é justo? Ele não é justo porque ele faz tudo certinho, não, gente. Ele é justo porque ele foi justificado por Jesus através da cruz. Ele simplesmente foi justificado. É isso, tá? Então vamos continuar aqui. Onde, pois, a jactância? O que é jactância? Nome esquisitinho, né? Jactância é arrogância mesmo, tá? Tipo, eu não peco. Tantas outras coisas, tá? Eu sou um super, hiper, mega religioso. Eu não peco. Imagina. Eu cumpro tudo. Eu não mato, eu não roubo. Eu não... Né? Tá difícil lembrar de pecado agora, né? Mas temos, né, gente? Eu não falo mal de ninguém, né? Eu não desejo mal a ninguém, eu nunca me vinguei de ninguém, eu nunca peguei nada antes de alguém, né, para meu benefício, né, tal. Eu nunca dei um despertinho, nada disso. Eu cumpro tudo, eu faço tudo certinho, eu nunca menti, né? Então, eu sigo todas as leis, né, judaicas. Então vamos lá, vamos contextualizar. Essa carta, ela é uma carta escrita para os romanos, né, para cristãos novos convertidos a Jesus, que são romanos, que estão em Roma, na antiga Roma, né? E essa carta, ela, se você reparar essa parte aí do capítulos anteriores, tá tendo aí uma discussão, né, uma confusãozinha
em relação, inclusive o próximo versículo fala disso, em relação a ser judeu e não ser judeu, que todos que não são judeus até os dias de hoje são considerados gentios, tá? São aqueles que não estão debaixo da promessa de Abraão, tá bom? Então, são considerados gentios. Quem não é judeu é gentil, todos. Brasileiro, europeu, enfim. Não é judeu? É gentil. Então tá tendo essa discussão. E judeus, Paulo, inclusive, ele fala com toda. Como que ele tem lugar de fala, como se diz hoje, né? Ele tem lugar de fala. Paulo tem lugar de fala, porque ele é judeu, ele era judeu, né? E ele observava a lei. E ele matava judeus, me perdoa, ele matava cristãos por zelo ao judaísmo. Porque o cristianismo começou a crescer e ele começou a matar cristão por zelo ao judaísmo. Tá? Muito louco isso, né? E aí ele teve uma experiência com Jesus. Então, o que eu tô querendo trazer para cá? Muitos judeus, eles faziam aquilo que estavam na lei dos profetas, na lei de Moisés, eles cumpriam tudo e eles se sentiam não pecadores por isso, né? Faziam tudo, observavam toda a lei. E aí Paulo está querendo falar para eles o seguinte: para que não haja a arrogância, a jactância, para que não haja, acabou. Foi excluído isso, para acabar com a arrogância, com a jactância. Foi excluída. Por que lei? Lá no versículo 27. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Agora, no cristianismo que está valendo é a lei da fé. Sabe? A fé, lá num texto em Hebreus diz assim, que a fé é certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem, que se não veem. Sabe, você tem certeza daquilo que você não tá vendo. Essa é a fé. Então, através de uma lei do céu, que a constituição dela, né, para a gente entender bem, é a fé, a gente consegue o nosso redentor, o nosso justificador, que é Jesus Cristo. E aí, não precisa mais ser arrogante dizer, eu cumpro tudo. Não que você, como no seu caminhar cristão, não que você não vá se esforçar para ter uma vida que agrade a Deus, mas agora você já entendeu que por mais que você se mate, você nunca vai conseguir conquistar a glória de Deus, porque é pela fé. E fé em Jesus Cristo. Não é mais por lei. Não é mais pela lei de Moisés, dos judeus. É fé em Jesus Cristo. E vamos lá. Aí continua assim. Lá no 28, versículo 28. Não esquecendo que a gente está no capítulo 3 de Romanos, tá bom? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Olha a fé de novo aqui, hein, gente? É justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ó. Ou seja, eu guardo o sábado, que o judaísmo tem isso, eu não como carne de porco, eu aquilo, né? Vem Paulo aqui dizer o seguinte: é mais importante que você tenha fé do que você praticar as obras, ou seja, tenha as obras. Tudo bem, não tem problema, mas a fé tem que estar acima disso. É basicamente isso. Tem um outro texto que diz que a fé sem obra é morta. Da mesma forma, ter obras sem fé, de nada adianta, de nada vale. Então, vamos continuar aqui.
29, hein? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, está falando dos judeus, e mediante a fé o incircunciso, que são todos aqueles que não são judeus, que são gentios. Tá bom? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, aquilo que eu falei. Nós vamos confirmar a lei, né, dos judeus através da fé. Uma coisa não anula a outra, tá bom? Lá no capítulo 5, né, do mesmo livro, lá no comecinho já fala assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, do mesmo livro que Paulo escreveu aos Romanos. Agora eu queria falar uma coisa para você. Você é daquele tipo de pessoa que fala assim: ah, eu ainda não tô pronto. Eu ainda não tô pronta. Sabe? Quem sabe, né? Quando eu ficar mais velho. Ou quem sabe quando eu não tiver mais nada para fazer. Então vamos pensar numa situação. Você foi convidado para uma festa super badalada de uma pessoa super amiga que você estima, que você gosta pra caramba. Você foi chamado para essa festa. Deixa eu tirar o óculos. Esse óculos é só para leitura. Você foi chamado para essa festa. Aí, você trabalhou o dia inteiro. Vamos imaginar, vamos deduzir que você trabalha numa construção civil. Você pega enxada, enfim, você trabalhou, você suou, você tá fedido, você tá fedida. Você fez uma faxina o dia inteiro, você tá com o cabelo todo encebado. E a festa é badalada, uma festa legal, de gente que você gosta. Você já decidiu, eu vou pra festa. Eu vou. Simples assim, eu vou. Dá tempo, eu vou, tranquilo. O que eu vou fazer? Tomar um banhão, me preparar, mulherada se maquiar, né? O marada se arrumar todo, e é desodorante, é perfume, roupinha boa. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tava sujo. Pra você ir pra festa, você se limpou. Você teve uma decisão. Você consegue se imaginar dizendo assim, então, eu não vou pra festa porque eu não tô preparado. Não tô preparada para tomar banho, para me limpar. Eu quero muito, mas eu não vou porque eu não tô preparado para tomar banho. Quem se limpa é porque tá sujo. Quem vai ao encontro de um banho, de um alquinho 70 e de, enfim, se lavar, é porque tá sujo, tá se sentindo sujo. Tomar um banho para ir pra festa. Sabe? Vai lá e toma banho. O que eu tô convidando você neste momento, sabe? É você simplesmente entender que você não tem que estar preparado coisa nenhuma. Se eu já estivesse limpa, para que eu ia procurar um redentor? Me diga. Eu preciso de um redentor porque eu não tenho condições nenhuma até hoje. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência com Deus que foi quando eu tomei uma decisão de ter uma vida com Ele, de receber a Jesus. Eu nem sabia o que era isso, tá? Eu até não era, nem frequentava, mas era de família evangélica, protestante, enfim, né? Uma igreja mais tradicional. Eu até de vez em quando ia tal, mas tava nem aí. Eu tive uma experiência com Deus num momento que eu nem imaginava que eu ia ter. Inclusive, nesse dia que eu tive essa experiência maravilhosa, que depois eu posso contar para vocês, essa experiência com Deus, eu ainda fui dar uns beijinhos no menino, sabe? E ainda, depois da experiência, ainda beijei o menino.
entendeu? E de lá pra cá Deus fez tanta coisa, eu caí tantas vezes na vida, meu Deus! E o Senhor me levantando, e o Senhor falando comigo, porque o Senhor fala, hein? Deus fala. Ó, se liga que Deus fala. Até teve uma amiga minha que eu tava mal nesse período, uma situação bem complicada, muitos anos atrás, e aí eu comentei com ela que Deus tinha falado comigo sobre um assunto. E ela falou assim pra mim, nossa, então você é muito mais santa que eu, você tá muito próxima de Deus, Deus fala com você. Deus fala com quem está disposto a ouvir. Limpo ou sujo, tá? Se você tá disposto, se você quer, ele vai falar. E aí, gente, sabe, aquela experiência que eu tive com Deus mudou toda a minha vida. Toda a minha vida. E eu tava suja. E depois eu me sujei várias vezes. E a misericórdia de Deus, a graça de Deus, através de Jesus, me limpou todas essas vezes. E me limpa, eu sujo, eu caio, peço perdão, me choro. Eu faço parte daquele time lá que Deus ama, sabe? Mas faz um monte de besteira. Presente. Todos nós, gente. Todos nós. Entendeu? Então é isso, gente. Todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus e pela fé, recebendo a Jesus que foi proposta aquele sacrifício de sangue, foi à cruz sim, sofreu, tem um monte de prova arqueológica. Se você quiser consultar as provas arqueológicas, vá em frente e saiba que ele está, ó, batendo na porta e dizendo, se você me receber, eu vou entrar na sua casa. Ó, eu vou entrar na sua casa. Eu vou ceiar com você. Sabe a ceia de Natal? Uma ceia boa? Ele promete que ele vai ceiar com você. E você com ele. Antigamente não tinha celular, né? Ceia antigamente, ó. Na minha casa, quando é ceia, é assim, hein? Olho no olho, conversa, intimidade. Como você tá? Como tá a sua vida? O que eu posso te ajudar? Esse é Jesus. Tá bom? Se você entendeu o que eu falei aqui, mesmo com dúvidas ou não, digita aí para eu ver se você entendeu mesmo. Coloca assim, ó. Você pode escolher as duas palavras, hein? Jesus é o Redentor ou Jesus é o Justificador. Digita aí para eu entender que você entendeu. Vamos ter essas conversas mais para frente, né? Com mais frequência, tá bom? Na medida do possível. Quero desejar a todos um feliz ano novo, feliz 2025. Você que não teve essa experiência, busca. Fala assim, Jesus, é o seguinte, estão dizendo aí para mim que o Senhor fala com a gente, que o Senhor é nosso Redentor. Me prova, quero ver, me prova. Eu quero que 2025 aconteça isso, isso, isso. Prova Deus, prova Deus. Vamos ver se ele não te responde. Feliz 2025, feliz ano novo. Beijos, obrigada por ter ficado até o final. Bye. Não esqueça de compartilhar, de curtir. E se você não se inscreveu, por favor, né, gente? Vamos se inscrever, né? Beijão, bye pra vocês. Bye, bye.